Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 9º capítulo Superfícies Aerodinâmicas. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Superfícies aerodinâmicas são superfícies criadas com o intuito de facilitar seu deslocamento em um fluido gasoso. Devem produzir o mínimo de resistência ao avanço, mas não produzem nenhuma força útil ao voo. Então veja que a classificação das superfícies aerodinâmicas é justamente não produzir força alguma ao voo, mas simplesmente a instalação dessas estruturas chamadas de superfícies aerodinâmicas em determinadas partes da aeronave vai gerar uma resistência menor, ou seja, gerar um arrasto menor, permitindo com que esta aeronave, mergulhada nesse fluido gasoso, tenha o menor fluxo desorganizado possível, tendo um fluxo laminar em toda a sua estrutura. Como exemplo de superfície aerodinâmica, nós temos spinner do lado esquerdo e carenagem do lado direito. Então veja, na parte frontal desta aeronave, caso não houvesse essa superfície aerodinâmica que protege o cubo da hélice, que é chamada de spinner, a área teria uma tendência de gerar mais arrasto. Então, essa parte frontal, essa proteção, é justamente instalada para que esse corpo que esteja em movimento, ele seja mais aerodinamicamente possível, para reduzir o arrasto. Ao lado direito, que é a carenagem, a gente pode verificar na estrutura do trem de pouso. Então, existem algumas aeronaves em que as rodas, os pneus e as rodas, elas vão estar à mostra. Outras aeronaves, como este exemplo, vão estar à mostra, porém existe essa carenagem, essa proteção aerodinâmica, justamente reduzindo a resistência ao avanço, ou diminuindo mais ainda o arrasto gerado, o fluxo desorganizado. Nós temos agora os aerofólios. São superfícies que produzem reações úteis ao voo. Então, na imagem ao lado, quais são essas superfícies que vão gerar uma força útil ao voo? E qual é essa força? A sustentação. Então, nesse caso, quais seriam? Seria a asa, a empenagem e as superfícies primárias, como aileron, profundor e leme de direção. Então, essas estruturas, elas são responsáveis em realmente gerar força útil ao voo. Logicamente, a construção dessa estrutura, ela vai ter o intuito também de reduzir a resistência ao avanço. Mas o principal motivo dos aerofólios é gerar uma força útil ao voo, diferentemente das superfícies aerodinâmicas. Elementos de um perfil. Agora a gente vai verificar o corte desta asa e vamos colocar os nomes mais importantes e que é muito cobrado na banca, nos simulados, nos questionários. Então veja, a parte frontal do perfil nós chamamos de bordo de ataque e a parte final do perfil, bordo de fuga. Então ele tem dois nomes parecidos, né? Bordo, tanto na parte de trás, e bordo na parte da frente. Então são as extremidades, o bordo vem dessa extremidade. O ataque é a direção aonde está vindo o vento, que está atacando, vamos dizer assim. E quando esse vento, esse fluxo de ar, ele passa tanto na parte superior quanto na parte inferior, ele quer fugir, ele quer escapar. Então ele vai para o bordo lá de trás, chamado de fuga. A parte superior desse aerofólio se chama extradorso, ou pode ser chamado também de dorso. A parte inferior se chama intradorso, ou pode ser chamado também de ventre. Nós temos a linha de corda. A linha de corda vai ser uma linha imaginária que vai ligar o bordo de ataque com o bordo de fuga. Nós temos também a linha que se chama espessura, que vai ser uma linha imaginária que liga o intradorso em relação ao extradorso. Nós temos a flecha, que vai ser uma linha imaginária que vai ligar a corda
pela linha de curvatura média. E nós temos a linha de curvatura média. Veja que a linha de curvatura média, ela também é intuitivo. Curvatura média, ou seja, vai ser a metade dependendo de como esse aerofólio foi construído. Nesse caso, veja que a linha de curvatura média puxa essa linha para a parte em direção ao extradorso, acompanhando a curvatura que é muito maior no extradorso em relação ao intradorso. Por esse motivo, surge o ângulo ali de flecha, que vai ser entre a linha de curvatura média com a corda. Mas pode ocorrer uma construção de outro tipo de aerofólio, a qual a linha de curvatura média coincide com a corda. E a gente vai ver no próximo slide. Então nós temos duas estruturas, asa assimétrica e asa simétrica. Então nas palavras aqui assimetria e simetria, a gente já sabe como significa. Então assimetria significa que não está na mesma medida. Simetria é que está exatamente na medida, exatamente na divisão. No perfil assimétrico, como a curvatura no extradorso é maior que no intradorso, o corte na metade desse perfil vai fazer com que a porção seja maior na parte superior e a porção menor seja menor na parte inferior. Nesse caso, a linha de curvatura média ela vai ser mais explícita, porque ela vai seguir essa curvatura na parte superior. E aí, nesse caso, a posição da linha de curvatura média difere da linha de corda, que vai ligar o borde de ataque com o borde de fuga. Já na asa simétrica, veja que ela vai ter uma construção diferenciada, tanto que na parte inferior, intradorso, ele também tem uma curvatura específica, fazendo com que a linha de curvatura média ela seja puxada mais para baixo, pois no momento em que houver o corte longitudinal desse perfil, a porção superior vai ser igual à porção inferior. E aí, neste caso, no perfil simétrico, a linha de curvatura média coincide com a corda. Então, tem que ficar espertos em relação às perguntas relacionadas à asa assimétrica com a asa simétrica. Com isso, finalizamos o nosso 9º capítulo. Até a próxima!